Diz assim o Senhor, livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Versículo 6. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Somente até aqui. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei fiel, Senhor, em Ti estão todas as nossas esperanças, Senhor. Vem sobre nós esta manhã, Senhor. Atinge o nosso coração com a Tua palavra, Senhor. Edifica-nos, Senhor, da glória com o poder da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz agora, Senhor, e proclamar o poder da Tua palavra, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo agora, Senhor. Enche a Tua igreja com Teu Espírito Santo. Abra os ouvidos, Senhor da glória, Pai, e as portas do coração da Tua igreja, para que encontre guarida na Tua palavra, Senhor. Papai, a Tua palavra diz que a Tua palavra é como fogo, Senhor, e como um martelo que despedaça a pedra. Então eu te peço, Senhor da glória, despedaça a frieza. Eu te peço, despedaça, Senhor da glória, Pai, a dureza. Despedaça, Senhor da glória, Pai, a falta de fé, Senhor da glória, para que todos possam ouvir a Tua voz, Senhor, de forma eficaz esta manhã, Senhor. Pai, eu coloco agora a minha vida diante de Ti, Senhor. Coloco o meu coração, coloco a minha mente, coloco os meus lábios, Senhor. Coloco diante de Ti a minha vida, Senhor. Usa, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, eu te peço, Altíssimo Deus, e revela a Tua igreja coisas novas e firmes que nós ainda não conhecemos, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga onde você está, graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro que todas as pessoas tinham que ler. A Bíblia toda, todas as pessoas tinham que ler, né? Os evangelhos, todas as pessoas tinham que ler. E o livro de Eclesiastes é um livro que, né, independentemente da leitura toda da palavra de Deus, as pessoas deveriam ler, né? É um livro, né, que foi escrito pelo rei Salomão. É um livro que foi escrito por aquele que, né, jamais antes dele teve alguém que teve a sabedoria dele, jamais depois dele, depois de Salomão, alguém teria a sabedoria de Salomão. E este livro ele foi escrito, irmãos amados, já na velhice de Salomão.
Então, irmão, você imagina, o homem mais sábio do mundo, vivendo experiências durante uma jornada, experiências com Deus e experiências, né, que ele adquiriu através da sua própria sabedoria. Então, o resultado disso, descrito neste livro, são coisas muito importantes para toda a humanidade, são coisas muito importantes, irmãos amados, para todos aqueles que necessitam, né, de um estilo de vida, vamos dizer assim, que necessitam viver, né, de uma forma, né, bastante sábia neste mundo, né? E Salomão estava vivendo um momento assim, irmãos, de reflexão, né? Se você olhar aquilo que Salomão escreveu neste livro, você vai encontrar ali momentos profundos de reflexão a respeito da vida humana, a respeito daquilo que é a nossa vida neste mundo, né? E Salomão, né, ele falava assim com palavras assim tão inocentes, né? Apesar da sua sabedoria e apesar também da sua autoridade, porque ele era rei e tinha autoridade, e ele mesmo falou no livro de Eclesiastes, dizendo: olha, obedeça o seu rei, porque não há ninguém que tenha mais autoridade do que o rei. Ele faz o que ele quer e ele ordena aquilo que ele deseja. Então, independentemente disso, Salomão escreveu palavras assim de forma muito simples, né? E a meditação dele foi tão tremenda que ele, né, conseguiu enxergar no universo, na vida que nós temos aqui, coisas que são assim muito interessantes, ao ponto dele dizer, né, que tudo isso é vaidade, que toda a nossa vida é vaidade, né? Vaidade são coisas assim, coisas vãs, né? Coisas assim que não são importantes, são coisas assim, né, que não têm um grande valor, não é verdade? Nós vemos aqui no trecho que nós lemos, Salomão falando, irmãos, a respeito da velhice do homem. Salomão falando que o homem, ele deve se lembrar do seu Criador, né, durante a sua mocidade, porque durante a sua velhice, segundo as palavras do rei Salomão, nesse próprio aqui capítulo, né, durante a velhice do homem, o homem perde as suas forças, o homem, né, ele já não tem o mesmo vigor que ele tinha durante a sua mocidade, para que ele possa o quê? Construir as coisas que Deus deseja na sua vida, né? E Salomão, ele instiga o homem a buscar o seu Criador, a estar na presença do seu Criador, para que ele possa viver as coisas que Deus tem planejado para o homem, né? No outro trecho da palavra do Senhor, esse você com certeza conhece, Salomão disse no capítulo número 3, que, né, existe um tempo determinado para tudo neste mundo, né? Quando Deus estabeleceu o mundo, Ele estabeleceu um tempo determinado para todas as coisas neste mundo, não só para as nossas vidas. Deus, quando criou todas as coisas, Ele estabeleceu os tempos determinados para todas as coisas e como cada coisa funciona, né? Salomão, na sua reflexão, ele disse assim, né, que todos os rios caminham para o mar, mas mesmo assim o mar não se enche, né? Ou seja, né, aquilo que Deus estabeleceu é perfeito, aquilo que Deus estabeleceu se transformou como uma regra aonde todos nós vivemos, irmãos. O homem vive baseado, né, num contexto estabelecido por Deus, aonde todas as coisas funcionam de forma perfeita. Todas as coisas funcionam de forma perfeita. Deus criou todas as coisas de forma perfeita, para funcionar de forma perfeita, assim como o sol nasce, né, de um lado e se põe do outro lado, e no dia seguinte acontece a mesma coisa, e no outro dia acontece a mesma coisa, e no outro dia acontece a mesma coisa. Todas as coisas foram estabelecidas por Deus para
viverem sob a regra de Deus, né? Deus, quando estabeleceu as coisas, Ele estabeleceu todos os limites e todos os tempos disponíveis para que as coisas acontecessem. E para o homem também. E para o homem também. Não há quem possa mudar, irmãos amados, num contexto estabelecido por Deus, desde o nascimento do homem até a sua morte. Não há quem possa mudar esta regra, né? O próprio Deus não muda esta regra. O próprio Deus estabeleceu todas as coisas. E quantas coisas foram estabelecidas por Deus, e a gente olha, às vezes, assim, as situações que estão ao nosso redor, e a gente, né, começa a pensar assim: puxa vida, Deus é perfeito mesmo nos seus desígnios, né? Grandes homens de Deus. O rei Davi morreu doente, né? Grandes homens de Deus foram afligidos pelo poder da velhice. Eli morreu cego na sua velhice, né? Então, irmãos amados, não há quem vá mudar, né, o desígnio de Deus para o homem, independente da fidelidade, independente daquilo que o homem representa para Deus, né? E você se lembra, né, que Deus disse que Davi era homem segundo o coração de Deus. Mas nem isso foi suficiente para que Deus pudesse mudar um contexto estabelecido para todo homem, né? E que você compreenda tudo isso e que você viva as coisas que são de Deus no tempo que Deus deseja para a sua vida, né? Nós não podemos deixar de lado as oportunidades que Deus nos dá, e não podemos também, né, negar aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E o próprio Salomão disse: olha, faça tudo isso na sua mocidade, porque virá tempo em que você não conseguirá mais, né? Virá tempo em que você não terá mais prazer nos seus dias, né? Virá tempo em que as coisas se tornarão mais difíceis para você. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, né? Vivendo, né, conforme o desejo de Deus para as nossas vidas. Ai, meu Deus do céu. Que Deus me ajude hoje, né? E nós, irmãos, nesse contexto espiritual, irmãos, temos que nos apegar na palavra do Senhor e viver como Deus deseja, né? Vemos que Salomão aqui, irmãos, ele disse no final aqui, aliás, no versículo número 7, ele disse assim, que o homem deve aproveitar as suas coisas antes que ele volte para o pó da terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Conforme nós dissemos sempre, como nós dissemos sempre aqui na igreja, o espírito pertence a Deus. E quando o homem morre, tudo aquilo que foi estabelecido, né, como foi estabelecido, ou seja, Deus criou o homem, formou o homem do pó da terra, e para o pó da terra ele volta no dia da sua morte. E nós devemos o quê? Olhar para essas circunstâncias todas, né, que existem na nossa vida, e entender que a vida pertence verdadeiramente a Deus. E se nós temos vida é porque Deus tem um objetivo nas nossas vidas neste mundo, para que você viva as coisas grandes dele, neste mundo. O próprio Salomão, ele disse, né, que Deus colocou no coração do homem um sentimento de eternidade. Olha só, olha as reflexões de Salomão, irmãos. Ele dizendo, olha, Deus colocou no coração do homem um sentimento de eternidade, para que ele jamais pense, no fim dos seus dias. E Deus fez isso, irmãos, exatamente para que nós estejamos o quê? Compreendendo e entendendo que a nossa vida neste mundo é uma jornada.
uma jornada para alcançarmos Deus, para buscarmos Deus, para conquistarmos as coisas que são de Deus e para nós vivermos de forma perpétua ao lado dele, conforme é o desejo de Deus, já numa vida diferente, numa vida transformada, né? Uma vida que não terá mais nada do que você conhece neste mundo, uma vida diferente, onde nós iremos viver ao lado de Deus, colhendo dos frutos da nossa fidelidade neste mundo. E o homem luta tanto, irmãos. Salomão, nas suas reflexões também, no livro de Eclesiastes, ele disse isso. O homem luta tanto, e luta tanto, e luta tanto, né, para adquirir riquezas, e um dia, né, essas riquezas ficarão para os seus descendentes, né, sem que os seus descendentes tenham trabalhado para que aquilo aconteça, né? Então, a nossa vida neste mundo, irmãos, é uma vida transitória, onde nós devemos valorizar as coisas que são de Deus na nossa vida, porque um dia, né, o pobre e o rico, né, nós, pobre e rico, nós iremos para o mesmo lugar, né? Não haverá distinção no desígnio de Deus para aquele que é pobre, para aquele que é rico, não haverá distinção nos desígnios de Deus para aquele que teve uma vida boa neste mundo e para aquele que teve uma vida sofrida neste mundo. Todos nós iremos para o mesmo lugar, né? Com riquezas ou sem riquezas, e as riquezas jamais acompanharão o homem e ficarão neste mundo, né? E ficarão neste mundo, né? Para aqueles, né, que não se esforçaram e não trabalharam para que aquilo pudesse acontecer nas suas vidas, né? É algo, irmãos, se você começar a pensar, né, é impossível, talvez, o homem que comece a raciocinar nestas coisas todas, não se volte para Deus, compreendendo que os valores de Deus para as nossas vidas neste mundo são realmente aqueles que são mais importantes, porque esses são perpétuos, né? Esses a traça e a ferrugem não conseguirão corroer. Não que você não deva conquistar as coisas que Deus te dá neste mundo, né? Deus, o próprio Salomão, ele disse, né, que o homem deve usufruir de tudo aquilo que ele conquistou neste mundo. Porque veio de Deus. E se veio de Deus é para que o homem o quê? Usufrua. Para que o homem se alegre naquilo que Deus dá a ele também. Com sabedoria sempre, irmãos. Sempre com sabedoria, né? O homem, quando age de forma insensata, né, de forma tola, né, o homem joga tudo o que ele conquistou por água abaixo e não consegue encontrar o quê? Encontrar, né, no seu coração, né, um sentimento de agradecimento a Deus para que possa lidar com aquilo que Deus dá a ele de forma sábia e prudente, né? O homem, quando ele se dispersa nos seus caminhos, o homem, quando ele valoriza mais aquilo que ele tem para conquistar neste mundo do que as coisas que são de Deus, ele jamais conseguirá a plenitude das coisas que são deste mundo, viverá com medo de perder tudo aquilo que ele conquistou, viverá com medo de nada, das coisas não darem certo na sua vida e deixarão de usufruir daquilo que ele tem, quanto mais daquilo que Deus deseja para a sua vida, para as suas vidas, né? E existe um princípio, irmãos, existe um princípio de Deus, né, que norteia, né, o nosso caminho e que nós devemos ter sempre no nosso coração, porque se o homem tivesse um princípio tão dito por Salomão neste livro, o homem com certeza não se desviaria dos caminhos do Senhor e estaria agindo segundo o coração de Deus. E esse princípio é o temor a Deus. O temor a Deus. Quando o homem não teme a Deus, quando o homem não teme ao Senhor, ele não consegue agir segundo o coração de Deus, porque ele acha, né, que ele é autossuficiente, porque ele acha que Deus não vai ligar, porque ele acha que Deus, né, é mentiroso, porque ele acha que Deus não existe, qualquer que seja o sentimento que está por trás da falta de temor do homem a Deus, né?
Quando o homem não teme a Deus, ele não consegue obedecer a Deus, porque nós olhamos para Deus, né? Olhamos para a palavra do Senhor, olhamos para os desejos de Deus para a nossa vida, e nós o quê? Temos temor. Nós temos temor, não temos temor de sermos castigados, nós temos temor de entristecer ao Senhor, nós temos temor, né, de não estarmos ali, né, no caminho que Deus deseja para as nossas vidas. Nós temos temor de não podermos nos encontrar com o Senhor no dia derradeiro das nossas vidas. Todo esse temor tem que existir em nós, e o temor é um princípio, até o princípio do amor está embutido no temor, né? Porque quando você pensa assim, né? Se eu não fizer a vontade de Deus, eu vou estar entristecendo o coração do meu Senhor. Em outras palavras, você pode estar dizendo: eu vou entristecer o coração daquele que eu amo, eu vou entristecer o coração daquele que é tudo para a minha vida, eu vou entristecer o coração daquele que é a essência de todas as coisas, né? E a falta de temor, irmãos, a falta de temor gera o que? Frieza espiritual, e gera uma passividade espiritual, como se o homem pudesse fazer qualquer coisa e ainda assim estar na presença de Deus e ainda assim conquistar as coisas que são de Deus, né? Quando você não tem temor, né? Na verdade, não tem limites para as suas atitudes, né? Não há limites para as suas atitudes, simplesmente porque você não tem temor de Deus, não é verdade? A palavra de Deus, no livro de Provérbios, o próprio Salomão ele escreveu a respeito disso. Deixa eu achar aqui. Olha só, no primeiro capítulo do livro de Provérbios, versículo 7, Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha só, né? O temor é o princípio da sabedoria. Sabe, irmãos, as pessoas muitas vezes elas agem de forma louca. E quando eu uso essa palavra, é a mesma palavra usada aqui por Salomão, né? Os loucos desprezam a sabedoria, o ensino, né? E tem muito louco na igreja, irmãos. Tem muito louco. Tem muitas pessoas, sabe, né, que não têm sabedoria, porque simplesmente não buscam as coisas que são de Deus. Porque Deus diz que quem quer sabedoria, que peça a Deus, que Deus dá liberalmente, ou seja, igual, de forma igual para todas as pessoas, né, livre, né? Deus não cobra nada para dar sabedoria, mas muitas pessoas não têm interesse nisso, e muitas pessoas agem de forma louca, né? E na sua falta de sabedoria, as pessoas começam a agir segundo o seu coração e seus sentimentos, e quando começam a agir segundo o seu coração e seus sentimentos, elas começam a fazer coisas erradas, praticar coisas erradas, e aí a sua vida não dá certo, e aí as coisas não dão certo, irmãos. As coisas, né, daquele que é de Deus dão certo. Irmãos amados, aqueles que são de Deus fazem a vontade de Deus, e a vontade de Deus era a bênção, e a bênção é duradoura, a bênção não se perde, a bênção não sai pelos dedos, sabe, irmãos? Aquele que é de Deus, aquele que é fiel a Deus, todas as coisas dão certo, todas as coisas dão certo. A família é abençoada, o trabalho é abençoado, tudo é abençoado, né? A mente é abençoada, a vida espiritual é abençoada, o coração é abençoado. Tudo dá certo, mas os loucos não são assim. Os loucos agem de forma louca, e quem age de forma louca, age de forma estabanada, e aí as coisas não dão certo, e aí as coisas vão para um caminho de destruição, um caminho onde jamais Deus desejou, né, que acontecesse. Sabe, irmãos, nós temos que ser segundo o coração de Deus. Nós temos que ser segundo o coração de Deus. Você já pensou nisso? Que você deve ser um homem segundo o coração de Deus? Você já pensou que você deve ser uma mulher segundo o coração de Deus?
né? E você já pensou como é o coração de Deus? Você já pensou como é o coração de Deus? E você já pensou que Deus tem sentimentos parecidos com os sentimentos do homem? Que Deus tem desejos para a sua vida, que Deus deseja que você faça coisas, né, que gerem bênçãos na sua vida, e não faça coisas que gerem maldição na sua vida, porque Ele vai cumprir a palavra dEle. Deus não vai olhar para você no meio das tuas atitudes loucas e vai te abençoar, né? Conforme nós dissemos aqui, existe tempo para tudo, né? E Deus não vai mudar. Deus não vai mudar aquilo que Ele estabeleceu para o homem, né? Porque você é bonitinho, né? Porque você, acha, né, que Deus é misericordioso para fazer isso. Deus vai fazer cumprir os seus desígnios para o homem, queira você ou não queira você. Então, irmãos, então que você compreenda tudo isso, sabe? Para que você possa viver aquilo que Deus deseja para você. Aí o homem, aí você ouve, o pastor falando, né, aquele que é obediente, filho a Deus, tudo dá certo, né? E aí você, opa, e aí você acha que você não vai ter lutas, e aí você acha que você não vai ter que vencer, que você vai ter que lutar para ser fiel a Deus, você acha que você, né, não vai ter, né, que abrir mão de determinadas coisas na sua vida, para você demonstrar sua fidelidade a Deus, você está enganado. Nós temos que lutar, irmãos. Salomão disse isso aqui. Nós temos que lutar. Enquanto nós temos força e vigor, nós temos que lutar. Enquanto nós podemos lutar, nós temos que lutar para ser melhores para Deus. E você acredite no poder da palavra de Deus. Deus jamais mentirá. Deus jamais, né, soltou uma palavra que não fosse a verdade. Então, você acredite nisso tudo e você vença as suas lutas, porque é nas suas lutas, né, que você aumenta a sua fé. É durante as suas lutas, né, que você busca mais intensamente a Deus. É durante as suas lutas que você aprende a viver, que você aprende a viver ao lado de Deus. É no meio das suas lutas que você aprende a viver, né, com o Deus Todo-Poderoso, que é fiel e verdadeiro, e que age na sua vida e age na minha vida, né? Enquanto você olhar friamente para Deus, enquanto você não tiver temor do Senhor, e eu vou dizer de novo para você, o grande temor das nossas vidas não é, né, de nós sermos castigados por Deus. O grande temor das nossas vidas deve ser, né, de estarmos nos afastando de Deus por conta do pecado. Estarmos ficando distantes de Deus, surdos para a voz do Senhor, né? Conforme Deus disse diversas vezes através dos seus profetas, quando o meu povo que é infiel, quando o meu povo, né, que está pecando, né, me busca, eu viro o meu rosto para não ouvir o seu clamor. Para não ouvir o seu clamor. Olha que coisa terrível, irmãos. Sabe? Muito melhor é nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus do que nós sermos cheios de espaços vazios no nosso coração e na nossa mente, né? O nosso coração e na nossa mente. Olha só o que o profeta Isaías disse a respeito de Jesus Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 11, o que ele disse a respeito de Jesus Cristo. Do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Quem foi Jessé? Pai de Davi.
Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha os princípios, irmãos. Jesus Cristo era temente a Deus. É óbvio que ele era temente a Deus. É óbvio que ele é temente a Deus. Até na sua oração, né? Ali no Getsemane, né? Ali quando ele chorou, né? Ou melhor, quando saíram do seu rosto, né? Suor, né? De sangue, gotas de suor de sangue, né? Até naquele momento, né? Quando ele estava ali aflito, em grande aflição, ele disse ao Senhor: se for possível, afaste de mim esse cálice. Né? Ele sabia que o sofrimento seria grande, mas ainda assim ele desejava que a vontade de Deus se cumprisse na sua vida, né? Ainda assim ele desejava que a vontade de Deus se cumprisse na sua vida. E nós, como imitadores de Cristo, irmãos, devemos buscar tudo isso que estava sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, saber o que falar, irmãos, porque virão pessoas, é como um imã, o crente é como um imã, vem pessoas, né, querendo, né, ouvir de nós conselhos, né, porque eles olham para as nossas vidas, né, e enxergam nas nossas vidas algo diferente, e eles querem ouvir coisas diferentes. Eles não querem ouvir, né, para um casal que está ali se separando, né, eles não querem ouvir: se separa logo, porque esse homem não presta, se separa logo, porque essa mulher não presta. Eles não querem ouvir nada disso, eles querem ouvir outra palavra, mas não encontram quem possa dar um conselho vindo de Deus, sabe? O espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e o temor, e de temor do Senhor, sabe? Sabe, irmãos, quando o homem encontra a sabedoria de Deus, ele não é tão forte na vida dele, que a força das trevas não tem chance nenhuma de desvirtuar a vida da pessoa. Quando a pessoa tem sabedoria e temor de Deus, ele é forte espiritualmente. Ele é forte, e vem a tempestade, e vem, né, a luta, né, e nada pode vencer a força daquele que tem a sabedoria e o temor de Deus. E eu vou dizer para você: vem, Satanás vem, mas ele vem para cair, né? Ele vem com fúria sobre a sua vida, mas ele vem para cair, né? E ele vem, né? E ele vem, e você se lembre da palavra do Senhor, né? E você se lembre da palavra do Senhor, quando o Senhor disse, né, que a força do nosso inimigo é como uma tempestade contra o muro. Ou seja, ele vem com força, mas não pode te atingir, que é como uma tempestade contra o muro. E essa tempestade, irmãos, ela se chama tempestade, porque é forte, e na teoria ela teria força, mas na prática ela luta de forma louca e não consegue te atingir. É como Jesus no barco, né?
Jesus no barco ali, os discípulos no mar da Galileia, e veio a tempestade e o vento, né? E eles tiveram medo, mas bastou o Senhor levantar a sua mão e ordenar, né, que a tempestade e o vento cessassem. E ali, de forma imediata, as coisas aconteceram e a glória de Deus se manifestou na sua vida. Que você entenda tudo isso, meus irmãos. Que quem está me ouvindo agora entenda que é necessário nós nos apegarmos a Deus e à palavra do Senhor. O livro de Eclesiastes tem 12 capítulos, né? E você me ouviu falando a respeito deste livro hoje. Você está me ouvindo falar a respeito desse livro hoje e da importância desse livro, né? Eu tenho, infelizmente, sim, no meu coração um sentimento de que boa parte daqueles que me ouvem ainda assim não se motivarão a ler 12 capítulos. Não se motivarão a reler, né? Quem já leu? Não se motivarão a ler 12 capítulos. Ontem eu li esses 12 capítulos em 30 minutos. Irmãos, sabe, nós temos que nos alimentar de Deus. E se você não dá ouvidos àquilo que é importante para a sua vida, como você vai ter vigor e força se você não se alimenta daquilo que Deus deixou disponível para nós? E o próprio Senhor Jesus, Ele disse, Deus disse, e depois Jesus disse, né? Jesus repetiu aquilo que Deus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As pessoas estão buscando pão, e o pão, ele é ingerido, e ainda assim a fome vai voltar por causa da lei, né, estabelecida por Deus, né? Por causa da regra estabelecida por Deus, né? Você come, sacia a fome, daqui a pouco a fome volta, você come, sacia a fome, daqui a pouco a fome volta, e fica, né, perpetuamente, até o dia da sua morte, essa regra estabelecida por Deus, né? E que você, sabe, irmãos, que você dê ouvidos, sabe, dê crédito àquilo que é necessário para você, para que você possa usufruir das coisas que são de Deus neste mundo como Deus deseja, como Deus deseja. Eu vou ler aqui um trechinho da palavra do Senhor, que está no livro de Eclesiastes ainda, e que eu penso que é, né, o não cumprimento daquilo que Deus deixou escrito nesta palavra que eu vou ler daqui a alguns instantes, como aquilo que é, né, arrasador das vidas do crente. Deus olha para a vida do crente, as atitudes do crente, né, e tem determinadas coisas que aniquilam a possibilidade de bênção da vida do crente. Tem coisas que Ele constrói para a sua vida, né, e que vão automaticamente, né, cortar a chance de bênção do homem, né? E é o homem que está fazendo isso. E sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele não tem temor a Deus. Ele não tem temor, né? Eu não sei o que ele acha de Deus, mas ele não tem temor. Eclesiastes 5, versículo 4.
Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Portanto, tema a Deus. O homem, ele é expert em fazer votos para Deus. E ele é louco quando não cumpre esses votos. Ah, Senhor, eu vou orar mais. Ah, Senhor, eu vou meditar mais. Ah, Senhor, eu não vou pecar mais. Ah, Senhor, a partir do ano que vem eu vou ser dizimista. Ah, Senhor, a partir de tal momento eu não vou mais faltar nos cultos. Sabe? São palavras que vão gerar consequências espirituais, tanto se você cumprir como se você não cumprir. Sabe, irmãos? Deus não é um boneco bobo, tolo. Deus não é alguém que não está ouvindo aquilo que está falando. E Ele está escrevendo. Ele está escrevendo tudo aquilo que você fala para Ele. Então não seja tolo, maluco, de prometer algo para Deus e não cumprir. Primeiro, que a gente só pode prometer aquilo que a gente pode cumprir, né? Segundo, se você pode cumprir e você não faz, é porque você é um louco. Porque você é um louco. Maluco nas suas atitudes. E segundo Salomão, isso gera a ira de Deus. Isso gera a ira de Deus. Nós acabamos de ler isso. E se você tem seguido por este caminho, brincado com Deus, talvez seja o motivo das coisas não estarem indo muito bem em determinadas áreas da sua vida, né? Salomão, irmãos, ele meditou tanto, né? E no final da sua meditação, ele disse, conforme nós já lemos: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão concluiu isso, irmãos, sabe? E a coisa mais importante na nossa vida é temer a Deus, porque o juízo de Deus virá e todas as coisas serão manifestas, quer coisas escondidas, coisas aparentes, ou quer coisas boas, ou quer coisas más, todas as coisas passarão pelo juízo de Deus. E esse juízo, né, será justo. Será justo. E eu fico imaginando, irmãos, olha só para a sua vida. Olha só para a sua vida. Salomão era rei. Salomão era rei. Ele tinha extrema autoridade.
Salomão era rico. Ele era extremamente rico. Tanto é que os tesouros de Salomão chamavam a atenção de diversas nações, né? Salomão era extremamente sábio. Era extremamente sábio, né? Nas suas meditações ele concluiu, né, que nada disso tem importância a não ser, né, que o homem obedeça a Deus. Que o homem obedeça ao Senhor. Apesar de tudo aquilo que Salomão vivia, ele, né, concluiu tudo isso, né? E se você olha para aquilo que aconteceu com o rei Salomão, né, talvez você não consiga compreender como um homem que tinha tudo isso, e a sabedoria que ele tinha e as conclusões que ele tinha, né, que ele tirou e foram descritas nesse livro, como Salomão pôde pecar contra Deus. E Salomão, segundo a palavra do Senhor, permitiu que as suas diversas mulheres, mais de 1000 mulheres que ele tinha, contaminassem o seu coração, para que ele permitisse que essas mulheres, né, cultuassem a deuses estranhos ali no seu reino, e o próprio Salomão, em determinado momento da sua vida, participava desses cultos demoníacos a deuses estranhos, que na verdade eram demônios. Eu não sei exatamente em que momento o livro de Eclesiastes foi escrito, se antes ou depois, né? Eu queria que fosse depois da queda, né? Para que mostrasse ali, nas suas reflexões, o arrependimento das suas atitudes, para que ele pudesse estar verdadeiramente ali vivendo aquilo que ele falou. Mas se não foi assim, que você viva aquilo que você fala. Não perca de vista aquilo que Deus já te ensinou e aquilo que você tanto propaga. E aquilo que você tanto propaga, não perca de vista isso. Não perca de vista aquilo que Deus tem para a sua vida, porque muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão querer encontrar Deus. Mas se você, nas suas atitudes, né, não representam, né, aquilo que você fala, vai ficar muito difícil, né? Eu fiquei muito feliz essa semana, porque a gente está fazendo uma reforma em casa e tem ali pedreiro, ajudante pedreiro, e nós pudemos falar a respeito do Evangelho de Cristo para um ajudante pedreiro, uma pessoa muito sofrida e cheia de problemas espirituais. E ele falou assim: eu vou na sua igreja. Eu vou na sua igreja. Quando eu falei do poder de Deus, ele falou: vou na sua igreja. Esta semana agora eu presenteei os 2 ajudantes ali com uma Bíblia, né? Dei uma Bíblia para ele e para o outro também. E ele olhou para mim assim, agradeceu muito. E ele falou assim para mim: pastor, desde o dia que o senhor falou comigo, desde aquele dia, eu não coloquei na minha boca mais uma gota de bebida alcoólica. E eu fiquei muito feliz, sabe, irmãos? Fiquei muito feliz porque eu percebi assim, sabe, um anseio e uma vontade de uma pessoa sofrida, né, de ter uma mudança de vida, ao ponto de ele ouvir algumas palavras apenas, e, né, já, né, na força do poder de Deus, decidir por uma mudança, né, que segundo o próprio empreiteiro ali, o próprio pedreiro, bebia demais. Esse é o nosso Deus, e esse é o Deus
que olha para nós, sabe, e deseja encontrar em nós, que as nossas palavras representem as nossas atitudes, que é tudo aquilo que eu falei para aquele homem, seja a vida que nós estejamos vivendo, né? Que tudo aquilo que é ministrado por nós seja algo que nós estejamos vivendo nas nossas vidas, para que nós possamos o quê? Agradar o coração de Deus. Agradar o coração de Deus. Como você vai ser um propagador do poder de Deus, se você não vive esse poder na sua vida, por conta das suas atitudes malucas e loucas, né? Malucas e loucas. Nós, sabe, olhemos para Deus e entendamos que Deus é o controlador de todas as coisas, que nada foge do controle dele, e que tudo que foi estabelecido por Deus acontecerá e jamais poderá ser mudado, né? Eu gosto muito de um trecho da palavra do Senhor, quando Deus fala assim, né? Se um dia o sol não nascer, a minha palavra não se cumprirá, né? Então eu sei que o sol vai nascer sempre, que a palavra dele sempre vai se cumprir, né? Que você tenha essa fé, essa perspectiva na sua vida, e que você viva segundo a tua fé, para que você possa agradar o coração de Deus e não irar o coração de Deus. E quando você fizer um propósito ao Senhor, que você corra para cumprir o seu propósito. Porque se você fez um propósito para Deus que você não consegue cumprir, você já está meio que louco, né? Mas se você não cumprir, e você puder cumprir, você sim gerará a ira de Deus sobre a sua atitude. E a ira de Deus sobre as nossas atitudes não vai gerar boa coisa, né, irmãos? Não vai gerar boa coisa. Eu vou orar por você agora. E se você está enfrentando determinadas situações na sua vida, que você se apegue ao poder da palavra do Senhor, né? Eu me lembro... Obrigado, irmã. Eu me lembro que uma vez no meu trabalho eu tinha uma proposta para ir para uma outra filial para fazer um trabalho lá, de uma situação muito difícil que a filial estava passando. Era em Curitiba a filial. E eu não queria ir. E aí eu falei para o meu chefe, falei assim, olha, eu não quero ir. E eu falei para ele assim, me dá 2 dias para eu pensar. E aí eu orei ao Senhor. Eu orei a Deus. E fui buscar a orientação do Senhor. E Deus, quando eu abri a Bíblia para ler a Bíblia, depois da oração, né? Fiz a oração, eu abri a Bíblia. E aí caiu no livro de Eclesiastes. E apareceu aquele versículo que Salomão disse assim, né? Tudo o que vier nas suas mãos para você fazer, faça. Tudo o que vier nas suas mãos para fazer, faça. Aí eu peguei, fechei a Bíblia e, contra a minha vontade, eu falei para o meu chefe, eu vou. E eu fui. E Deus, sim, através da minha vida, fez um trabalho naquela filial inimaginável. E eu ganhei muito dinheiro por isso também.
além do meu salário. Então, irmãos, e eu não estava olhando nada disso, né? Mas Deus queria, sabe, Deus queria honrar, sabe, a minha vida, eu penso. Deus queria me abençoar. E eu acho que Ele viu eu não querendo, Ele falou assim, né? Deus deve ter falado, vai lá que eu vou estar contigo, vai lá que eu vou te ajudar, vai lá que eu vou fazer, né? E quando Deus falou, eu não tive dúvidas, né? E para nós, eu gostaria de ler aqui essa palavra maravilhosa. Nós citamos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Devemos, irmãos, compreender todas essas coisas e viver a intensidade de Deus. A intensidade de Deus nesse mundo, irmãos. Quer coisas que nós vivamos por presentes que Deus nos dá. Quer as coisas espirituais que Deus faz, para a glória do santo nome dEle. Eu vou orar por você agora. Você que está me ouvindo na sua casa, feche os seus olhos agora também e receba o poder de Deus aí, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e Deus verdadeiro, Senhor. Deus que é a nossa justiça, Deus que é a nossa paz, Senhor. Deus que estabeleceu todas as coisas neste mundo. Deus, Senhor da glória, que criou os céus e a terra, Senhor. E Deus que preparou este dia para que esse povo pudesse estar me ouvindo, Senhor da glória, Pai. Tu és Deus sobrenatural, Senhor. Tu curas, tu libertas, Senhor. Tu salvas, Senhor da glória. Venha ao encontro deste povo agora, Senhor. Edifica, Halabasubia e as tracheias. Ricalabanaya, Serebicanda, Labacheia, Serebicanda, Lastre. Ó Deus, faz, Senhor, segundo o teu propósito. Ó Deus, faz, Senhor, segundo, Senhor, o teu coração. Ó Deus, faz, segundo, Senhor da glória, Pai, aquilo que tu tens determinado, Senhor. Pai, eu sei que chegou um novo tempo, Senhor. Chegou um tempo, Senhor da glória, Pai, a tua igreja sentir o teu Espírito Santo. Chegou um tempo, Senhor, da tua igreja viver as grandes coisas do teu Espírito Santo, meu Senhor. Então dá ao teu povo agora, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Dá alegria e paz, Senhor, dá, Senhor da glória, Pai, temor. Senhor, faça com que teu povo olhe para ti, Senhor, e sinta temor, Senhor. Temor de ti, Senhor. Temor, Senhor, Pai, ou de se afastar de ti, Senhor da glória. Temor de perder, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. Vem sobre a tua igreja, labarrou decanda labacheias, rica labanaia, serebicanda labacheias, serebicanda lastre.
Que a tua glória, a tua graça, o teu poder, Senhor, sejam manifestos na tua igreja agora, Senhor. Glorifica o teu nome sobre este povo, Senhor. Glorifica, Senhor, para a glória do teu santo nome, somente para a glória de ti, meu Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Você está abençoado pelo poder de Deus. Você está abençoado pelo poder da palavra, né? Pelo poder da palavra do Senhor. Não existe chance de você não ter sido abençoado. Não tem chance, não tem chance. Porque o poder de Deus é manifesto nas nossas vidas todos os dias, né? E o homem que não olha para a palavra do Senhor para se alegrar nela, perde muito naquilo que Deus tem a construir sobre a tua igreja, sobre a sua igreja. Você viva estas coisas maravilhosas de Deus. Você possa apontar para a pessoa que aparece à sua frente, mostrar as grandes e maravilhosas revelações de Deus, que Deus vai mostrar para você como foto, né? Ou como um filme na vida daquela pessoa. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Deus está querendo fazer tudo isso. Deus está querendo se mover. Deus está querendo se revelar. Deus está querendo alcançar vidas. Deus está ansioso. Deus anseia profundamente por alcançar vidas. Ele está querendo destruir o mal. Ele está querendo destruir a força das trevas. Ele está querendo destruir aquele que quer destruir as vidas, que quer matar as vidas. Ele quer destruir tudo isso. Deus quer destruir tudo isso. Não haja com impassividade. Não haja com impassividade. Sabe? Para o desejo de Deus estar no coração dele. Que você seja um grande instrumento de Deus, em nome de Jesus.